Com isso eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Lucas 23, e vamos ler a partir do versículo 33 até o verso 43. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos os versos pares. Lucas, capítulo 23, do 33 ao 43. Todos encontraram? Leitura alternada. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram os ossos. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados os escarneciam, e aproximando-se, trouxeram de vinagre e disseram: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre eles estava esta em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o povo repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estamos sob vossa intenção. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Até aqui, irmãos. A cruz parece o fim. Para os discípulos, tudo havia acabado. O Messias estava sendo executado como um criminoso. O céu parecia em silêncio. A esperança parecia morta. Mas o Evangelho nos mostra algo profundo. Quando tudo parece terminado, Deus ainda está operando. Nesse cenário de morte, meus irmãos, vergonha e dor, vemos uma das mais poderosas demonstrações da graça salvadora. O homem condenado à beira da morte encontra vida eterna. O reverendo Augusto Nicodemos, comentando esse texto, ele diz que a cruz não é o fim da história, é o centro da redenção. Diante disso, meus irmãos, o tema que eu quero tratar com os irmãos nesta noite é: o fim não é o fim. O fim não é o fim. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui para a nossa reflexão é o cenário de aparente derrota, mas de vitória divina. O cenário de aparente derrota,
mas de vitória divina. Veja o que diz aí os versos 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Percebam, meus irmãos, que o texto começa dizendo desta forma: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram. A crucificação era o método mais cruel e humilhante de execução romana. Jesus foi colocado entre dois criminosos, tratado como o pior dos homens. Mas a cruz, meus irmãos, revela duas realidades simultâneas. Primeiro, a maldade humana no seu auge. E segundo, o plano soberano de Deus em execução. Ou seja, embora os homens agissem com perversidade, Deus governa cada detalhe para cumprir sua vontade redentora. E Jesus ora: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Isso revela que, mesmo sendo injustiçado, Cristo intercede pelos pecadores. Meus irmãos, cada oração mostra a profundidade da compaixão de Cristo. Ele não apenas morre, mas intercede enquanto morre. E aí, podemos tirar aqui pelo menos 3 aplicações desses versos. Em primeiro lugar, nem tudo que parece derrota é derrota diante de Deus, irmãos. Isso aqui é algo para a gente refletir sobre isso. Nem tudo que parece derrota, nem tudo que parece um fim é derrota, é o fim diante de Deus. Deus está no controle, mesmo nos momentos mais sombrios. E Cristo continua sendo o intercessor do seu povo. E aqui, meus irmãos, é que nós temos essa esperança. Porque se temos o Espírito Santo intercedendo por nós daqui da terra, temos o Jesus Cristo ao lado do Pai, à direita do Pai, intercedendo por você. Talvez você chegou aqui nesta noite enfrentando algumas lutas, alguns problemas, situações complicadas, mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus continua no controle e Jesus continua orando por sua vida. Você não está abandonado. Você não foi jogado esse mundo ao léu, não. Existe um Deus todo-poderoso na pessoa de Jesus Cristo, que cuida de cada um de nós. É o que esses versos 33 e 34 mostram para nós. Mas o texto, irmãos, não para por aí. Em segundo lugar, 2 homens, 2 respostas e 2 destinos. 2 homens, 2 respostas e 2 destinos. Veja o que diz aí os versos 35 a 39. O povo estava ali e a tudo observava.
Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, e assim mesmo se salva, assim mesmo se salva. Se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós também. Percebam, meus irmãos, que ambos os ladrões estavam na mesma condição. Ambos culpados, ambos sofrendo, ambos próximos da morte, e ambos vendo Jesus. Mas reagiram de forma completamente diferente. Um zombava: não és tu o Cristo? Salve a ti mesmo e a nós também. Meus irmãos, esse ladrão representa o coração endurecido. Alguém que mesmo diante da graça permanece incrédulo. Ele queria livramento físico, não salvação espiritual. Às vezes, meus irmãos, nós encontramos com esse tipo de pessoas por aí. Coração endurecido. Você prega o evangelho para ele ou para ela, fala da graça de Deus, fala de Jesus, mas continua incrédulo diante da realidade da cruz. E quando a situação aperta, lembra até de você, liga para você e pede: fulano, ore por mim, porque eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, estou enfrentando perseguição, estou enfrentando grandes problemas. Muitos querem, meus irmãos, livramento físico, mas não querem salvação espiritual. Isso nos ensina algo importante, irmãos. E ouça bem o que eu vou te dizer. A proximidade com Jesus não garante salvação. A proximidade com Jesus não garante salvação. É necessário, meus irmãos, ter fé verdadeira. Quantas pessoas que conhecem Jesus só de ouvir falar? Aqui é um retrato disso. O homem está ao lado de Jesus, está crucificado do lado de Jesus, e mesmo assim continua incrédulo, mesmo assim continua com o coração endurecido, mesmo assim continua blasfemando diante de Deus. Irmãos, estar perto da verdade não é o mesmo que crer na verdade. É isso que nós podemos ver aqui. O sofrimento pode endurecer ou quebrantar o coração. Muitos querem Jesus apenas como solução temporária, não como Salvador. Esse texto fica bem claro quanto a isso. O
O homem aqui quer uma solução temporária, mas ele não quer, de fato, o Salvador da vida dele. É por isso que ele fala essas coisas que o texto narra para nós. Diz aí, a partir do versículo 35 que nós lemos: então os dois contaram-lhe o que lhe aconteceu. Opa, acho que pulei aqui nesse instante. Verso 35. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, e assim mesmo se salva, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam, aproximando-se, trouxeram-lhe um vinagre, dizendo: se és tu o rei dos judeus, salva a ti mesmo. No verso 39 diz: um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo, salva a ti mesmo e a nós também. Mesmo diante da situação de estar crucificado igualmente Jesus, esse homem aqui blasfema. Esse homem aqui não reconhece o Cristo como Salvador. Continua incrédulo. Continua duvidando. Meus irmãos, muitos são assim nos nossos dias. A situação está complicada. Está passando por situações difíceis. Você prega, você fala do Evangelho para essa pessoa, mas continua com o coração endurecido e continua zombando da sua fé. Mas até para te ouvir e ainda insiste: olha, continue orando por mim. Não esqueça de orar por mim, não. Querem apenas Jesus como solução temporária, não como Salvador. Querem que Jesus se transforme em um gênio da lâmpada mágica para realizar os seus pedidos. Querem que Jesus resolva problemas agora, mas não querem de fato servir a Cristo, reconhecer Ele como Salvador. É o que vemos aqui com esse homem aqui. Mas o texto ainda continua apresentando para nós uma terceira lição. Primeiro, eu falei com vocês sobre o cenário de aparente derrota, mas é uma vitória. Versículo 33 e 34. Depois eu falei de dois homens, duas respostas e dois destinos. Verso 35 a 39. Mas em terceiro lugar, um pecador arrependido encontra graça no último instante. Um pecador arrependido encontra graça no último instante. Veja o que diz aí os versos 40 e 42. Respondeu-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temas a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Verso 42, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O outro, meus irmãos, reconhece a situação dele,
Ele diz aqui no verso 40, nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo. Jesus foi crucificado junto com 2 ladrões. E na língua grega, meus irmãos, existe 2 tipos de ladrão. Você tem a palavra ladrão, da palavra grega klepto, da onde vem a palavra kleptomaníaco. O que é um kleptomaníaco? É aquela pessoa que tem uma doença. Você está aqui num culto, orando, e de repente a pessoa chega e pega a sua bolsa, pega o seu celular, esconde. Isso é um kleptomaníaco. Tem mania de roubar, não consegue se segurar onde ele está, ele quer furtar alguma coisa. E existe uma outra palavra grega para ladrão, que é a palavra leste. Esses ladrões aqui são dessa palavra grega leste, e não klepto. Aqui não é mania de roubar. O leste aqui é o ladrão assassino, que não apenas rouba o bem da pessoa, mas também tira a vida da pessoa. Por isso eles estão presos, cometeram crimes bárbaros, por isso foram crucificados. E, importante você entender, meus irmãos, esses homens mais Jesus não foram os primeiros a ser crucificados. Os romanos tinham o costume de condenar crimes bárbaros por meio da crucificação. A história nos mostra isso. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que o outro ladrão repreende o primeiro reconhecendo 3 coisas. Primeiro, o seu próprio pecado. Diz ele, nós recebemos o que merecemos. Segundo, a inocência de Cristo. Diz o ladrão, este nenhum mal fez. E terceiro, a autoridade de Jesus. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aqui vemos, meus irmãos, uma conversão genuína. A temor de Deus, a confissão de pecado e a fé em Cristo Jesus. O comentarista bíblico chamado William Hendricks, ao comentar esse texto, ele diz algo interessante. Ele diz que esse homem demonstra uma fé extraordinária. Ele vê um rei onde todos veem um condenado. Veja que interessante. Esse ladrão aqui, que teme a Deus, que confessa o seu pecado, que crê em Jesus, ele vê Jesus como um rei e não como um condenado, diferente do outro, que está na mesma situação, mas olha para Jesus e vê como um condenado e não como um rei. Irmãos, um homem sem méritos, sem obras, sem tempo, mas salvo pela fé em Cristo Jesus. O que esse texto nos ensina, meus irmãos? Que nunca é tarde para a graça alcançar alguém. Por isso, meus irmãos, a nossa missão como igreja é continuar pregando, é continuar falando de Jesus Cristo. Se você tem um filho ou uma filha incrédula, que não confessa a Cristo como Senhor e Salvador, se você tem um marido ou uma esposa incrédula que não confessa a Cristo como Senhor e Salvador, continue orando por ele. Continue falando de Jesus, continue evangelizando, porque nunca é tarde para a graça alcançar alguém. A salvação, meus irmãos, não depende de obras,
mas da fé em Cristo. O verdadeiro arrependimento reconhece pecado e clama por misericórdia. E é o que esse homem faz aqui. Ele clama por misericórdia. Lembre de mim quando entrar no teu reino. Esse é o verdadeiro arrependimento. Teve um encontro ali com a graça. Nos últimos minutos da sua vida, o Senhor o salvou. E o que isso ensina para nós, irmãos? Que nós não podemos desistir de ninguém. Se você tem orado por uma pessoa já há muitos anos, continue orando, porque se for da vontade de Deus, essa pessoa será salva em qualquer condição que ela se encontre. Porque para Deus nada é impossível. Nós não salvamos ninguém. A nossa função apenas é pregar o Evangelho, é anunciar a mensagem da cruz, como nós acabamos de cantar. Quem salva, quem transforma é o Senhor. Mas Ele usa você, Ele usa mim, Ele usa a igreja dEle para transmitir a mensagem de redenção. Então, meus irmãos, essa é a função da igreja. Por que essa igreja existe aqui nesse bairro? Justamente para isso. Para transmitir lá fora a mensagem da cruz. Eu não sei quem são os eleitos aí fora, mas eu posso dizer uma coisa para você: eleitos existem. E é por isso que você prega o Evangelho. Porque quando você prega o Evangelho, e o eleito ouve a mensagem de redenção de Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Um dia você estava perdido e alguém pregou para você. O Evangelho da graça alcançou a sua vida, transformou você. E se hoje você congrega nesta igreja, faz parte da membresia do corpo de Cristo, é porque os efeitos da cruz alcançou você. E aí, nós temos apenas que agradecer pelas misericórdias. Não foi você que atraiu Jesus, é Jesus quem atraiu você para Ele. Nada que o Senhor viu em você e em mim chamou a atenção dele. Ele simplesmente resolveu salvar a sua vida. Os méritos é de Cristo e não seu. O perdido era você e não Jesus. Amém? Mas há uma quarta e última lição aqui desse texto, que é a promessa gloriosa. O fim não é o fim. Veja o que diz aí o verso 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa declaração, meus irmãos, é uma das mais poderosas do Evangelho. Veja que Jesus diz hoje. O que isso significa? Que a salvação é imediata. Ele diz mais, hoje, depois ele usa a palavra comigo. O que isso significa? Significa comunhão com Cristo. E diz mais, no paraíso, significa vida eterna garantida. Hoje, salvação imediata. Comigo, comunhão com Cristo. No paraíso, vida eterna garantida. Então, meu irmão, minha irmã, não são as lutas, não é Satanás, não é nada que pode tirar você das mãos de Jesus. A sua vida está garantida nas mãos do Redentor, onde nada e ninguém pode tirar você de lá.
Salvação, meus irmãos, é instantânea e ela é completa. Esse texto, ele destrói qualquer ideia do que nós conhecemos aí na cultura popular de purgatório. Salvo vai imediatamente, irmãos, para a presença de Cristo. Para o crente, a morte não é o fim, é o começo. A esperança cristã é segura porque está em Cristo. Quem crê em Jesus tem e não terá, tem a eternidade garantida. Na cruz, meus irmãos, vemos 3 cruzes: um Salvador, um salvo e um perdido. O mesmo Jesus, o mesmo momento, a mesma oportunidade, mas destinos diferentes. Isso mostra uma verdade central para nós, irmãos. O fim não é o fim, é o começo da eternidade. Diante disso, irmãos, quero concluir com algumas aplicações aqui. Primeiro, examine seu coração. Eu pergunto, você está reagindo como qual dos ladrões? Segundo, não despreze a graça. Hoje ainda é tempo de arrependimento. Falamos muito sobre isso de manhã na escola dominical. Confie em Cristo completamente, irmãos. Ele é o único que pode salvar. Fora de Cristo não há salvação. Fora de Cristo não há esperança para ninguém. E tenha esperança. Para o crente, a morte não encerra a história. Ela inaugura a glória. Já dizia João Calvino. A cruz, meus irmãos, parecia o fim de Jesus, mas era o começo da nossa salvação. E aquilo que parece o fim na sua vida, nas mãos de Deus, pode ser apenas o começo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Olá, graça e paz. Eu sou o reverendo Wilson, pastor da Igreja Presbiteriana em Catarcione, Nova Friburgo. E eu quero deixar um convite para você e para a sua família. Mas antes eu quero dizer para você, não procure uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja perto das Escrituras, da Palavra de Deus. Com isso eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione. Nós estamos localizados na rua Eugênio Nidec, 304, o bairro Catarcione, Nova Friburgo. Sempre aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, com reunião de oração e logo após, escola bíblica dominical. E à noite, às 19 horas, com culto de gratidão ao Senhor. E todas as quintas-feiras, às 19h30, reunião de oração e estudo bíblico. Venha, traga a sua família, será muito bem-vindo entre nós. Deus te abençoe.